Desde os primórdios da civilização, a humanidade vem desenvolvendo ferramentas e inventos que transformaram profundamente a maneira como vivemos. Algumas invenções são tão importantes que marcaram divisores de águas na história, alterando para sempre a trajetória das civilizações. Neste vídeo, vamos explorar as 10 invenções mais revolucionárias de todos os tempos, aquelas que moldaram o mundo moderno e que, sem elas, nosso cotidiano seria completamente diferente. Começamos nossa jornada com a invenção que deu início a todo o processo de evolução tecnológica. Top 10. A roda, inventada aproximadamente 3500 a.C. A roda é frequentemente considerada a invenção mais importante da história da humanidade. Ela surgiu por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia e, inicialmente, foi usada em cerâmicas antes de se tornar um elemento fundamental no transporte. Imagine como seria a vida sem a roda. O transporte seria incrivelmente limitado, as construções muito mais difíceis e a agricultura muito menos eficiente. A roda permitiu que os seres humanos começassem a construir veículos como carroças e carruagens, que facilitaram o comércio entre civilizações distantes, promovendo a troca de mercadorias e culturas. Além disso, a roda foi crucial para o desenvolvimento de outras tecnologias importantes, como a engrenagem e os mecanismos de relógio, influenciando a mecânica moderna. Sem a roda, a revolução industrial teria sido praticamente impossível. Top 9. A escrita, inventado aproximadamente 3400 a.C. A invenção da escrita na Mesopotâmia, por volta de 3400 a.C., revolucionou a forma como os seres humanos registravam e transmitiam informações. Antes da escrita, a memória oral era o único meio de transmitir conhecimento entre gerações, o que limitava a precisão e a preservação da história. A escrita permitiu que as civilizações antigas documentassem leis, eventos e mitologias, criando um registro duradouro de suas culturas. A partir da invenção da escrita, surgiram os primeiros grandes sistemas jurídicos e administrativos. O Código de Hammurabi, por exemplo, foi uma das primeiras leis escritas e serviu como base para o desenvolvimento de sistemas legais modernos. Além disso, a escrita foi essencial para a disseminação do conhecimento científico e filosófico, permitindo que ideias fossem compartilhadas entre povos e gerações, abrindo caminho para o Renascimento e a Revolução Científica. Top 8. A eletricidade, século XIX. Embora a eletricidade tenha existido desde os primórdios do universo, foi somente no século XIX que cientistas como Michael Faraday, Nikola Tesla e Thomas Edison começaram a explorar suas propriedades de maneira prática. A invenção da eletricidade comercial, com a criação de lâmpadas elétricas e redes de energia, transformou radicalmente a sociedade. Antes da eletricidade, as cidades eram iluminadas por lampiões a gás e velas, e a maioria das atividades humanas tinha que ser feita durante o dia. A eletricidade possibilitou uma série de inovações subsequentes, como o rádio, a televisão, o telefone e, eventualmente, a internet. Ela não apenas mudou a maneira como vivemos, mas também a forma como trabalhamos, facilitando a produção em massa, o armazenamento e a comunicação global. Sem eletricidade, a sociedade moderna simplesmente não existiria da forma como a conhecemos hoje. Top 7. A imprensa de Gutenberg, inventado por volta do ano 1440. Quando Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel por volta de 1440, ele não apenas criou uma nova tecnologia, mas desencadeou uma revolução na forma como o conhecimento era disseminado. Antes da imprensa, livros eram copiados manualmente por escribas, o que tornava o processo de produção lento e caro. Com a prensa de Gutenberg, tornou-se possível imprimir várias cópias de livros e documentos de maneira rápida e acessível. O impacto da imprensa foi imenso. Ela possibilitou a disseminação em massa de obras literárias, religiosas e científicas. Um exemplo clássico é a Bíblia de Gutenberg,
que ajudou a espalhar o cristianismo e estimulou a reforma protestante. Além disso, a imprensa facilitou o desenvolvimento da ciência moderna, pois permitiu que ideias inovadoras se espalhassem rapidamente pela Europa. Foi a base do Iluminismo e da Revolução Científica, ajudando a moldar o pensamento crítico e racional. Top 6. O motor a vapor, inventado no século XVIII. O motor a vapor foi uma das invenções mais transformadoras da Revolução Industrial. Criado por James Watt no século XVIII, ele permitiu que as fábricas se tornassem independentes de fontes de energia naturais, como rios, e passassem a operar em locais estratégicos. Antes do motor a vapor, a produção em massa era limitada pela energia hidráulica e pela força muscular. Com o motor a vapor, os trens e navios movidos a vapor permitiram o transporte de grandes quantidades de mercadorias por longas distâncias, acelerando o comércio e a urbanização. A velocidade com que os produtos podiam ser transportados ajudou a globalizar o mercado, e as cidades industriais cresceram exponencialmente. Sem essa invenção, o mundo moderno, com suas grandes metrópoles e economias interligadas, não teria se desenvolvido da mesma maneira. Estas são apenas as primeiras 5 invenções da nossa lista. As próximas impactaram profundamente a forma como nos conectamos e vivemos em sociedade. Top 5. O automóvel, inventado no século XIX. A invenção do automóvel no final do século XIX mudou completamente a maneira como as pessoas se deslocam. Antes dos carros, as opções de transporte eram limitadas a cavalos, carruagens ou caminhadas, o que tornava as viagens longas e exaustivas. Com a chegada do automóvel, as distâncias ficaram menores e as pessoas ganharam uma nova liberdade para viajar e trabalhar longe de suas casas. Henry Ford popularizou o automóvel com a produção em massa do modelo T, tornando-o acessível para a classe média. Isso não apenas facilitou a mobilidade individual, mas também estimulou o crescimento das infraestruturas de estradas e a criação de indústrias inteiras ao redor dos carros, desde postos de gasolina até oficinas mecânicas. Hoje, o automóvel é um pilar essencial do transporte urbano e rural, moldando o design das cidades e a economia global. Top 4. O avião, inventado em 1903. A invenção do avião pelos irmãos Wright em 1903 deu início a uma nova era de transporte. Antes disso, viagens de longa distância eram feitas por navios, o que podia levar semanas ou meses. O avião tornou possível cruzar continentes e oceanos em questão de horas, conectando o mundo de uma maneira antes inimaginável. O impacto do avião vai além do transporte de pessoas. Ele facilitou o comércio global, permitindo o envio rápido de mercadorias perecíveis e produtos de alto valor. Além disso, a aviação foi um fator crucial durante as guerras do século XX, mudando as táticas e estratégias militares. Hoje, as viagens aéreas são parte integral da vida moderna, permitindo uma conectividade global sem precedentes. Top 3. A vacina, criada no século XVIII. A criação da primeira vacina por Edward Jenner no século XVIII revolucionou a medicina. A vacinação contra a varíola, uma doença mortal que devastava populações inteiras, foi um marco na luta contra doenças infecciosas. Com o tempo, a vacina tornou-se uma das ferramentas mais poderosas da saúde pública. Hoje, vacinas protegem bilhões de pessoas contra doenças como sarampo, poliomielite e gripe. Elas não apenas salvam vidas, mas também fortalecem a economia ao prevenir surtos que poderiam paralisar o comércio e a produtividade. A vacinação permitiu que a humanidade praticamente erradicasse doenças mortais, como a varíola, e enfrenta constantemente novos desafios, como a pandemia de Covid-19. Top 2. O computador, inventado no século XX, o computador transformou a maneira como processamos informações e realizamos tarefas.
Desde suas primeiras versões gigantescas até os dispositivos portáteis de hoje, o computador permitiu a automação de cálculos complexos e a execução de tarefas que seriam impossíveis para o ser humano fazer sozinho em grande escala. Além de sua aplicação na ciência e na tecnologia, o computador deu origem à internet e à revolução digital. Ele é essencial para áreas como medicina, engenharia, educação e entretenimento. Na era moderna, quase todas as indústrias dependem de computadores, desde a pesquisa científica até a produção cinematográfica. Top 1. A Internet, inventado no século XX, a Internet foi a invenção que conectou o mundo de maneira instantânea. Surgida na segunda metade do século XX, inicialmente como uma rede militar, ela logo se expandiu para conectar universidades e, em seguida, o público em geral. Hoje, a internet é parte essencial da vida moderna, permitindo a comunicação global, o comércio eletrônico, o acesso instantâneo ao conhecimento e a revolução das mídias sociais. Seu impacto é tão profundo que quase todas as indústrias foram afetadas de alguma maneira. A internet mudou a forma como fazemos negócios, como interagimos socialmente e como consumimos entretenimento e notícias. É difícil imaginar o mundo sem ela. Essas 10 invenções não apenas facilitaram nossas vidas, mas também moldaram a maneira como interagimos, trabalhamos e pensamos. Sem elas, o mundo seria um lugar muito diferente e, em muitos casos, muito mais difícil. Cada uma dessas criações representa um passo monumental na jornada humana em direção ao progresso e à inovação.